Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. E lemos: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, e o povo de Deus diz: Amém. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Claro, é uma poesia. Você não escuta a voz de Deus no vento em nenhuma hipótese. Tampouco vê a mão dele nas estrelas. É uma poesia. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? Talvez a gente não perceba exatamente porque a gente canta todo ano. Talvez a gente não perceba, primeiro, que essa música não foi escrita como música de Natal. E segundo, que ela é uma música que sua intenção é levar alguém à reflexão. Ela fala sobre a constatação de que Deus existe a partir da criação. Nas estrelas vejo a sua mão. Tudo isso existe, alguém fez. E no vento ouço a sua voz. Deus domina. Então, a existência do Criador, o que Ele é para mim? Fala sobre a vinda de Jesus Cristo como fato histórico. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar como uma data. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? Até que um dia o seu amor senti. Então ele parte para a segunda parte da música, o encontro experiencial, é algo real e vivido pessoalmente com Deus. Até que um dia o seu amor senti. Sua imensa graça recebi e descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. O tema da música é mais a conversão da pessoa do que o Natal propriamente dito. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Ralph Manuel, um gênio da música, retoma a pergunta: o que Ele é para mim? Resposta: tudo Ele é para mim. Historicamente, a gente sabe o sentido do Natal também, pois na história tem o seu lugar. Mas o que é para mim, isto é, o que isto significa, importa e representa em minha vida? Importa e representa, irmãos, o Natal, o grande sentido. A gente ouve falar muito e falamos muito sobre o sentido do Natal nessas datas. O sentido do Natal, para usar essa expressão tão comum, é que Deus, o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, Ele deseja ser conhecido, Ele se revela a nós.
De outra maneira, a gente não pode conhecê-lo, a não ser que Deus mostre para nós quem Ele é, nós não saberemos nada, absolutamente nada sobre Ele. E esse é o sentido, por isso eu dei a mensagem, o título, Deus revelado no Natal. Esta passagem, que nós todos conhecemos, muitíssimo por sinal, esta passagem consagrada desta data, o que esta passagem que nós acabamos de ler nos revela sobre quem Deus é? E esta, irmãos, é uma passagem cheia de verdades sobre a pessoa de Deus. Veja o que diz o versículo 37, que nós acabamos de ler, e por ele nós começaremos. Porque para Deus, note esta expressão, nada é impossível. Alguma Bíblia aí talvez dirá, nada é impossível em todas as suas promessas. Esse não é o assunto, porque existe essa variação. A Bíblia que eu uso diz, porque para Deus nada é impossível. Essa fala do anjo Gabriel tem a ver no contexto do Evangelho de Lucas com as coisas que foram acontecendo antes do nascimento de Jesus, coisas assim humanamente inexplicáveis. Começa pela gestação de Isabel, uma mulher que já contava em idade muito avançada e Deus a faz gerar. Isso não é uma coisa comum, é por isso que as pessoas rejeitam o relato, porque não é comum, não se repete, não acontece, não, é milagre. E agora vem mais impossível ainda do que a gestação de uma idosa, muito mais por sinal, é a gestação de uma virgem. Em todas estas coisas incomuns que Deus está fazendo, a ênfase é que Deus está desenvolvendo, desenrolando, abrindo, trazendo a realização de um plano eterno e quase inalcançável do ponto de vista humano, que perpassa esses acontecimentos miraculosos, com uma ênfase: para Deus nada é impossível. Como isso nos coloca diante de Deus? E por que eu faço essa pergunta, irmãos? Porque, de maneira geral, no nosso tempo, as pessoas têm medo do poder. Quer dizer, têm medo do poder na mão do outro. É por isso que existe toda uma discussão sobre como você limita o poder. Você não percebe isso no mundo político ao seu redor? Como você limita o poder de quem tem poder? O mundo chegou à conclusão, esse é o sentimento do nosso tempo, que poder ilimitado é uma coisa muito perigosa. E ao mesmo tempo que, por um lado, você tem gente pensando e trabalhando para limitar o poder, por outro lado, você tem gente pensando, como é que eu contorno essa limitação? Se finca um limite, como é que eu passo por ele? O mundo, eu repito, nosso tempo pelo menos, tem muito medo de poder na mão do outro. O ser humano nunca tem problema de poder na mão dele. Desde brigas de condomínio, vê se a sua experiência não confirma o que eu estou dizendo. Desde brigas de condomínio, em que as pessoas usam, e agora o WhatsApp dá uma visibilidade tremenda para isso, em que as pessoas brigam tremendamente sobre quem vai liderar aquele grupo, e sobre quem vai ditar as regras, sobre quem vai determinar e quem tem o poder, até aos poderes grandes e elevados das grandes nações do mundo. Uma das tensões do nosso tempo é como, de um lado, como limitar o poder, e do outro lado é como contornar e driblar a limitação. Eis que vem Deus, e a Bíblia diz que Deus, para Ele, nada é impossível. Já imaginou que coisa terrível se não houvesse impossíveis para você? Já pensou, meu querido, que os limites, as impossibilidades e as limitações são uma coisa boa? Citarei um exemplo histórico meio ridículo, mas é porque a gente se expõe ao ridículo, quando não ao perigoso, quando estamos ilimitados. Havia uma mulher que tinha muito dinheiro, e essa história ficou famosa porque fizeram um filme sobre essa mulher em 2016 e convidaram a Meryl Streep para interpretá-la. Havia uma mulher que herdou uma fortuna dos seus pais quando eles morreram. E ela colocou toda a sua fortuna a serviço do sonho que ela tinha de cantar ópera. Ela se chamava Florence Foster Jenkins. Só que ela cantava ridiculamente mal. Ela era uma criatura absolutamente desafinada, medonhamente desafinada.
mas ela tinha dinheiro. Então ela pagava as pessoas para encherem o auditório para ouvi-la cantar. Ela subornava os críticos de arte para que produzissem notas dizendo que as apresentações dela foram fascinantes. Ela pagava fortuna para trazer grandes cantores para cantar ao lado dela, que cantava ridiculamente mal. Ela pagou para gravar, então existe para a eternidade, infelizmente. A gravação daquela mulher cantando pateticamente mal, porque ela tinha dinheiro e poder para obrigar centenas de pessoas a ouvi-la. E se isso não fosse suficiente, depois que ela gravou, ela condenou gerações inteiras a conviverem com o registro de uma coisa que poderia ter se apagado. Nesse caso, é ridículo. Em outros casos, é temível. Não é, você já deve ter ouvido alguém dizer assim, que o poder corrompe. Não, o poder não corrompe ninguém. Talvez você já tenha ouvido alguém explicar dizendo que o dinheiro muda as pessoas. O dinheiro não muda ninguém. Poder não corrompe, dinheiro não muda ninguém. A questão é que essas coisas tiram os freios, afastam os limites, e aí dá-se vazão para aquilo que está dentro do coração. Às vezes, muitas vezes, um limite é uma barreira boa para nós, que nos impede de fazer tudo o que faríamos, ter tudo o que gostaríamos de ter, de estar ilimitados. É para o nosso bem haver impossíveis. Mas feita essa consideração, a mensagem primeira que eu quero trazer é uma: para Deus nada é impossível. Nunca ouviu as tentativas humanas de limitar o poder de Deus? E dizer que o poder de Deus ele pode ser barrado por uma barreira humana, ele pode ser barrado por alguma coisa, ou que o poder de Deus está condicionado a certas circunstâncias, etc, etc, etc. São as filosofias humanas, são as teologias erradas dos homens. O Deus que se revela na Escritura, irmãos queridos, nós precisamos lidar com este fato primeiro para entender o sentido desta passagem que por fim se reverbera e repercute em todo o sentido do Natal. O Deus que existe, o único Deus que existe, o Deus revelado na Escritura, é um Deus gloriosamente grande, infinitamente gigantesco, poderoso. Para Ele nada é impossível. Nada. Diferente de qualquer outra pessoa, diferente de tudo mais, cheio de limitação e de impedimento, para Deus, nada é impossível. Isso deve nos fazer temê-lo, sim? Isso deve inspirar em nós um senso grave em relação à grandeza de Deus. Deve nos deixar mesmo muito reverentes, e deve causar em nós uma impressão muito séria sobre quem Deus é. Diferente de mim, de você, de qualquer outro, Ele é um Deus que desconhece limites. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e ninguém pode impedi-lo. Ninguém. Não te inspira temor? Saber que a sua existência e tudo mais que te cerca depende da boa vontade dEle, e que, sendo a vontade dEle, instantaneamente Ele pode fazer o que quiser e ninguém pode questioná-lo e ninguém pode impedi-lo. Não te inspira temor? Deve nos inspirar temor, porque a imagem natalina de Deus, às vezes cercada de tudo que a gente pendura no Natal, faz com que a imagem resultante seja de um Deus muito pequenino, um bebezinho mesmo, pequenino, portanto,
mas não frágil. Não um Deus pedinte. Não um Deus que dependa de nós em nenhuma coisa. Para Deus, nada é impossível. Essa imensidão de poder, essa eternidade de Deus, temível, é necessário que essa ideia chegue ao seu coração e à sua compreensão como parte inicial da pregação de Natal deste ano. Essa imensidão de Deus, Deus temível, que pode fazer o que quiser e que não pode ser detido por nós, que pode fazer o que quiser e não pede permissão nem licença. Essa imensidão de Deus, revelado na sua palavra, é revelado agora na Escritura como sendo um Deus que age. Quando eu comecei a ler o texto, e você começa a observar e se deter, primeira coisa o texto diz que o anjo no versículo 26 foi enviado por Deus, a iniciativa foi divina, e a mesma coisa vai acontecer em tudo, é a presença de Deus na vida de Maria, é a maneira como Deus fez o menino surgir no ventre dela. Eu vou falar disso em 5 minutos, daqui 5 minutos, mas eu preciso ressaltar uma coisa sobre Deus. Esse Deus soberano é o Deus que toma a iniciativa, é dele a iniciativa, que eu verei aqui como sendo um reflexo da graça divina. Vamos entender. Os povos que moravam na América Central tinham certos rituais. Arrancar o coração de uma pessoa ainda viva era um deles. Deitar uma pessoa sobre um altar, abrir o peito, e vinha o sacerdote e arrancava aquele coração e mostrava aquele coração para as pessoas reunidas. E depois jorrava aquele corpo recortado e o sangue era oferecido, uma coisa crudelíssima. Os povos com quem Israel tinha relações de vizinhança, no tempo do Antigo Testamento, tinham um ídolo, Moloque. O ídolo era de metal, com as mãos estendidas assim, oco. Enchia-se aquela estátua oca de ferro, de bronze, melhor dizendo, de brasas até que o bronze ficasse brilhando. E quando o bronze brilhava, eles diziam que era porque o espírito de Moloque tinha entrado dentro do ídolo. Você sabe qual era o próximo ato do ritual? Já ouviu falar? Já te contaram? Colocaram uma criança sobre as mãos de Moloque. Os rituais, as invocações, eram uma tentativa humana de manipular Deus. Se eu fizer a dança da chuva, Deus manda a chuva. Se eu arrancar o coração e derramar o sangue, Deus vai mandar um bom ano de colheita. Se eu estiver desesperado, pensava um antigo sírio, se eu estiver desesperado a ponto de colocar o meu filho nas mãos de Moloque, para morrer de maneira tão agonizante nas mãos daquela estátua, então eu terei provado para Moloque o meu desespero e o quanto eu preciso que ele abençoe e que retire essa praga de sobre a nossa nação. Os rituais tinham um objetivo, o objetivo de persuadir, de manipular a divindade a dar a bênção que está sendo. Agora, a mesma coisa, nós fomos no passado, agora vamos olhar ao redor do presente. As pessoas vão nas procissões e romarias e sobem escadas de joelhos, andam quilômetros carregando uma cruz no ombro, dormem no chão, passam fome, sacrificam-se de tantas maneiras. É a tentativa humana de provocar uma reação. Nesse sentido eu uso a palavra manipular, de induzir, de convencer, de persuadir, obter, nem talvez tanto merecer, talvez merecer na mente de algum, no coração de outra pessoa.
É o quid pro quo. Isto por aquilo, que no Brasil virou quid pro quo, né? A revelação do Natal, além de ser sobre a grandeza infinita do poder de Deus, é algo no sentido de que Deus não pode ser persuadido. Deus não vai ficar impressionado com as nossas tentativas de merecer ou convencê-lo a nos abençoar. Porque isso não somente não é possível, irmãos, não é necessário. Não é somente que não é possível manipulá-lo, não é necessário. Não se trata de um Deus mesquinho, que tem as bênçãos todas nas mãos e fica esperando que a gente faça alguma coisa ou diga alguma palavra para que ele fale, ah, sim, então toma. Quando o anjo vai a Maria e diz a ela, o Senhor é contigo, salve a agraciada. Ele está falando, como eu já enfatizei, da iniciativa de Deus. É Deus quem o faz, mas com uma ênfase ainda maior no motivo gracioso de Deus. A vinda de Deus. Deixa eu tentar pegar um exemplo do Antigo Testamento para a gente fazer aqui um contraste que nos ajude a compreender. Seria muito estranho a gente convidar os filisteus para falarem na nossa noite de Natal, né? Não tem nada a ver com a festa. Mas escute o testemunho dos filisteus. Estava nos dias de Samuel, tendo uma das muitas guerras entre o povo de Israel e os filisteus. Já era rotina naquela época, não é verdade? E quando Israel estava prestes a perder a batalha, eles mandaram um mensageiro que fosse até Siló e trouxesse de Siló a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era o móvel que representava a presença de Deus ali. Então a história nos diz que quando a Arca da Aliança chegou, o povo, os israelitas, os soldados, prestes a entrar na batalha, celebraram com tal júbilo, que os filisteus ouviram isso de longe. Eu estou citando o que está lá em 1 Samuel capítulo 4. E os filisteus procuraram saber, porque eles estavam prestes a dar o golpe fatal, final, para vencer a batalha. Então eles procuraram saber o que causou essa alegria. Talvez estavam pensando que tinha chegado um exército amigo, ou alguma espécie de aliado. Então veio a notícia de que Deus estava no arraial. Esta é a expressão. A arca do Senhor era vinda ao arraial. Agora eu lerei. Por isso os filisteus se atemorizaram. Escute bem. Os filisteus se atemorizaram e diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse grandioso Deus? Vamos agora pendurar a decorativo natalino na passagem para entender como é que ela vem ao nosso auxílio nessa data. Ouça o testemunho dos filisteus atentamente. Deus veio ao arraial. Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. O que você acha que esse depoimento revela sobre os deuses dos próprios filisteus? Isso nunca aconteceu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses? Essa passagem de 1 Samuel chama a minha atenção todas as vezes que eu passo por ela, porque nós estamos aqui celebrando o Deus encarnado que se chama Emanuel, Deus conosco. Os filisteus disseram, isso nunca aconteceu antes. Não,
não acontece. Só acontece para os servos do Deus vivo. Só acontece para os servos do Deus vivo. Só acontece para quem agora vai entender o sentido do cântico. Descobrir, então, que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Disse eu, em primeiro lugar, que Deus é um Deus absolutamente poderoso. Para Ele, nada é impossível. Deus cujo poder não pode ser impedido por nenhum de nós, agora mostra que todo este poder está a serviço de um amor muito gracioso. A iniciativa é dele. Você se lembra, meu irmão, que Moisés perguntou: quem pode subir até o céu para trazer a palavra dele para nós? Ninguém. Não, ninguém pode fazer isso, é Deus quem o faz, é esta a mensagem. Ninguém poderia convencer, persuadir ou induzir Deus a enviar Jesus Cristo ao mundo. Ele o faz da sua bondade, Deus o faz do seu próprio coração de amor. Então, primeiro, um poder absoluto. Um poder que eu e você não podemos impedir em nada. Mas um poder temível, revelado, porém, numa face graciosa. Ele veio ao mundo, os filisteus dizem, isso nunca aconteceu antes. Os filisteus dizendo, que tipo de Deus, nossos deuses não fazem isso. Um Deus gracioso que vem. Agora, irmãos, eu admito que estou preocupado com o avançado da hora. Porque o anjo disse a Maria: salve a agraciada. O texto original de Lucas, ele disse, que caritomene. Jerônimo, no século III, traduziu isso como gratia plena. E se você é um egresso do romanismo, a expressão gratia plena não é estranha para você, porque ela foi traduzida em português como sendo cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo disse para ela, não temas porque achaste graça diante de Deus. E o anjo diz para ela, versículo 31, em teu ventre conceberás. Este é o milagre, meu irmão. Este é o milagre. O versículo 27 diz que ela era uma virgem. E a palavra significa aquilo que você sabe que ela significa. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E Maria fez uma pergunta. Curiosamente, Maria não fez a pergunta que eu ou você faríamos, porque provavelmente, diante de tudo a que ela estava exposta, de perigos e desdobramentos, eu ou você perguntaríamos, por que eu? Por que não outra pessoa? Mas a pergunta dela foi, como se fará isto? E só um detalhe, é que a resposta que ele deu não responde nada. Você pensou nisso? Ele respondeu para ela uma resposta que talvez tenha deixado mais perguntas ainda na cabeça dela. Ele disse, o Espírito descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ele não respondeu nada do ponto de vista genético, nada do ponto de vista biológico. Tem uma explicação aqui sobre o fato. Apenas diz que é uma obra de Deus. Você já se perguntou, irmão, por que esse milagre? Por que esse milagre de nascer de uma virgem? Eu encontro 3 respostas bíblicas, eu falarei sobre elas brevemente. A primeira, por que nascer de uma virgem? A primeira, como você lê todas as genealogias da Bíblia, um filho era considerado filho do seu pai. Nunca leu Mateus 1, não? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Tamar, Perez, de Tamar a Perez e a Zerá. Tamar era uma mulher. Então o filho era considerado a geração do pai, a semente do pai. Porém, lá no Éden, Deus disse algumas palavras para Satanás, e disse assim, colocarei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua semente e a sua semente. Nasce Jesus Cristo, o único homem que é filho só de uma mulher. A semente da mulher, o cumprimento da promessa de Gênesis 3, versículo 15. Em segundo lugar, ele é filho de uma virgem, irmãos, porque ele vem como um segundo Adão. Lembra de Paulo falar sobre o segundo Adão em Romanos e Coríntios? 2 vezes o mundo viu nascer um homem que não tinha uma natureza pecaminosa. O primeiro homem foi Adão. Todos que nasceram depois de Adão e até hoje, nascem portadores de uma natureza pecaminosa. Houve um segundo homem que nasceu sem uma natureza pecaminosa, que diferente de Adão, não caiu, conservou a sua natureza incorrupta, sem pecado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que fundou uma segunda humanidade. É muita coisa, eu sei. É muita coisa. É para você ficar meditando na perfeição de Jesus Cristo e na obra perfeita dele por ti. Mas nesta mensagem, uma vez que eu já cobri as outras 2 coisas em natais anteriores, hoje eu queria cobrir uma terceira razão do nascimento virginal. Esteja com a Bíblia na mão, hoje é quarta-feira, não é verdade? Então, texto 1, versículo 27. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Você ainda está no capítulo 1, veja o versículo 32. Será grande, filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. É que Deus tinha jurado para Davi que um filho de Davi se assentaria no trono para reinar. É por isso que os filhos de Davi, os seus descendentes, Salomão, Abias, Asa, Josafá e todos os outros, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá e todos os outros, entendiam o lugar deles nos planos de Deus. Mas você já leu o livro dos reis, e você sabe também em Crônicas, que havia filhos de Davi que andaram segundo Davi, e havia filhos de Davi que não andaram segundo Davi. Tem um que às vezes a gente esquece. O nome dele, nome lindo, Jeconias. E agora abra em Jeremias capítulo 22. Jeremias, eu disse, capítulo 22, versículo 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem, Jeconias, está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias. Preste atenção nas próximas palavras. Porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Foi uma sentença grave que Deus colocou sobre a descendência de Davi. Deus disse: nenhum filho dele se assentará no trono de Judá. Agora, José era neto de quem? Deste homem. Neto, você já entendeu, bisneto, tataraneto, por aí vai. Neto, bisneto, tataraneto, por aí vai, deste homem. Como pode? Você percebeu que tem uma coisa aqui que está em colisão? Por um lado, Deus deu uma palavra para Davi dizendo que o descendente dele se assentaria no trono. Mas por outro, Deus está dizendo, não vai se assentar no trono. Vem o nascimento de um descendente de Davi, pelos 2 lados, sabia? Maria também era descendente de Davi, é Mateus 1 e Lucas 3. Vem um descendente de Davi, que vem como herdeiro de José, filho adotivo de José, por sinal, mas que não nasceu debaixo
dessa sentença que Deus deu contra Jeconias. Ora, pastor, isso é um fato relativamente interessante, mas isso traz algum significado para nós? Traz. Deus manteve, por um lado, as suas promessas e, por outro, as suas sentenças. Entende? Deus não anulou a sentença em prol da promessa, Deus não anulou a promessa em prol da sentença. Nem a bondade, nem a justiça de Deus foram anuladas. Então você encontra, pense comigo agora, você encontra nesta provisão extraordinária, incomum e miraculosa, a mesma coisa que Deus fez por nós na cruz, quando Deus não anulou nem as suas promessas, nem a sua sentença. Nem a sua justiça, nem a sua graça. Da mesma maneira que ambas as coisas se encontram em Jesus no nascimento, elas se encontram em Jesus ao longo de toda a sua vida, até a cruz para nos salvar. Medite nisto, para que eu faça uma última colocação. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, está lá em Lucas 1,35, agora você vai fazer conta comigo. Respondendo o anjo, disse sobre ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, é Deus o Pai, Altíssimo era o nome de Abraão para Deus o Pai, então 2. E por isso também o Santo, 3, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Nós temos aqui as 3 pessoas, o Espírito Santo, Deus o Pai e Deus o Filho. Eu disse que a resposta não foi biológica. Não foi uma resposta que respondeu. Eu acredito que Maria talvez tenha saído de lá sem muita clareza. Mas veja que na resposta que foi dada, meu irmão querido, isso é muito importante para nós. Deus mostrou a própria natureza dele. Quando de vez em quando eu me deparo com alguém que rejeita a doutrina da Trindade, eu falo, e dizem que isso foi uma doutrina inventada pelos homens, eu respondo: se alguém fosse inventar, teria inventado uma coisa mais fácil do que isto. Se alguém fosse inventar, teria inventado uma coisa mais fácil de aceitar, inclusive, do que isto. Não. Quando o anjo dá essa resposta, é esse ponto ao qual eu quero me prender. A resposta dele foi: isto será uma obra de Deus. E ele não somente diz isto, mas ele mostra algo sobre quem Deus é, e algo grande. Algo que, embora já estava presente na Bíblia, estava presente de maneira velada, e que agora começa a estar claro e revelado. Irmãos queridos, sabe o que isto quer dizer, para eu poder partir para uma conclusão? É que Deus deseja e quer ser conhecido, e não apenas num nível intelectual, mas Deus deseja ser conhecido no íntimo do coração dos homens que Ele fez para amá-lo, servi-lo e ter comunhão com Ele. O que é, irmãos, algo sobre o Natal, uma verdade sobre o Natal? É de que Deus não vive longe lá no céu. Todo poder, toda a glória, toda a infinitude, poder que nós não poderíamos impedir nunca, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, em nenhum cenário, nem de imaginação, irrefreável. Mas todo esse poder, por amor, quebrando maldições, fazendo impossíveis, para que Ele pudesse vir ao mundo e ser Deus conosco. Para que os nossos pecados, para que houvesse um caminho de nossos pecados serem perdoados, para que houvesse uma forma de nós voltarmos para Deus, quando de Deus nós nos perdemos. Jesus deixou toda a sua glória. E dizem que isso é música para crianças, isso é uma aula teológica. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como um homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar,
para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. É lindo. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Veja como esta grande passagem, irmãos, Maria recebeu mais sobre quem Deus é na visita do anjo do que Moisés recebeu no cume do Monte Sinai, com todo respeito ao patriarca da antiga aliança. Como culminou este encontro? Ela acabou de saber sobre um Deus que tem um poder que ela não pode impedir. Ela acabou de ouvir sobre um Deus que está abrindo um caminho sobrenatural, quebrando maldições inclusive, sustentando sentenças e promessas irreconciliáveis, fazendo nela algo inimaginável. Como termina a passagem? Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria, Deus não está pedindo a sua concordância. Não tem nenhum lugar no papel para você assinar. O anjo veio te trazer um comunicado. Ele não veio pedir assim: oh Maria, você poderia, por favor, por gentileza, dar uma mãozinha para Deus? Mas a sujeição de Maria à soberania de Deus faz dela, certamente não alguém que nós vamos adorar, mas faz dela um exemplo para nós. Se essa bondosa mulher vivesse em nossos dias, ela que era uma mulher tão crente, eu tenho certeza que ela ficaria muito chocada de ver as estátuas dela para lá e para cá. Eu tenho certeza que se essa bondosa mulher vivesse no nosso tempo, ela iria chorar com grandes lágrimas a forma como as pessoas oram para ela. Eu tenho certeza que ela não aceitaria essas orações. Você se lembra de um dia que uma mulher disse para Jesus: benditos os peitos que te amamentaram? E Jesus disse para ela: bendito antes aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Não, Deus não colocou Maria para ser intermediadora, nem corredentora, mas seguramente Deus escolheu Maria para servir de exemplo para nós. Diante da infinita soberania de Deus, ela humildemente se sujeita ao Senhor e diz: eis aqui a serva do Senhor. É a verdade, irmão, sobre o Deus do impossível. A mensagem do Natal é que Deus faz o impossível para nos salvar. A mensagem do Natal é que Deus coloca todo o seu eterno poder para fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Mas no fim de tudo, você sabe, eu acho que quase tudo que eu falei aqui hoje, ou tudo, era já do seu conhecimento. E o que é isto para você? Até que um dia o seu amor sem ti. Imagine que coisa
ridícula, já que eu falei de uma coisa ridícula, imagine que coisa ridícula, uma festa de aniversário sem o aniversariante, é estranho, não é? Eu ouvi uma vez de um casal que tinha um filho de 1 aninho, aí fizeram a festa com os amigos, os familiares, mas não levaram o menino ficou em casa com a babá para não se cansar. Não, não é ridículo não. Houve milhares de festas de Natal na noite de ontem, e Jesus não estava presente na maioria. Houve milhares de pessoas comendo peru e fazendo amigo oculto, sem Jesus na sua vida, sem Jesus no seu coração. Tanto Ele fez, mas se você não for como Maria e se sujeitar ao Senhor, você nunca provará um benefício sequer, dentre os maiores que Ele graciosamente oferece. Eu quero orar para concluir, mas eu quero dizer uma última palavra. Na noite em que celebramos que Ele nasceu, Ele também ainda hoje salva. E se você vier ao Senhor Jesus com seu coração, Ele não vai fechar a porta para você. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, as coisas que Tu fizeste, em que trouxeste o Teu Filho ao mundo, são coisas que só Tu poderias fazer. Só Tu poderias fazer a Virgem conceber. Só Tu poderias fazer vir ao mundo um homem sem pecado. Só Tu poderias, ó Deus, ao mesmo tempo sustentar a justiça e o perdão, só Tu. E nós louvamos a Ti, Santo e Eterno Deus, por tão grande amor revelado na Tua palavra. Nós louvamos a Ti, Santo e Eterno Deus, por tão grande e tão maravilhosa graça salvadora. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pela manjedoura. Louvamos a Ti, ó Deus, pela vida da Virgem. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E rogamos-te, ó Deus, que nos dês graça para andar na Tua presença. Que nos dês graça, ó Deus, para conservar em nosso coração os Teus louvores. Que nos dês graça, ó Deus, para viver em sujeição ao Senhor e seguindo tão maravilhoso Salvador, Teu Filho, o Senhor das nossas vidas. Dá graça, Senhor, a todo o coração aqui presente, aos que estão ouvindo esta mensagem na internet, aos que ouvirão esta mensagem ainda em tempos por vir. Dá graça, Senhor, para que possam entender o Teu plano de salvação e conhecer o Senhor Jesus e nele crer, e assim receber de Ti o perdão dos pecados e a graça da vida eterna. Obrigado, Deus, por esse Natal. E obrigado pela Tua presença na nossa vida, da qual não somos dignos, nem merecedores. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja sempre conosco, a cada dia, até ao dia em que Jesus Cristo virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém.